eu vou escrever aqui chamada, tá? Vou pedir, peraí, Beatriz, só um minuto. Só um segundinho. Agora eu peço, por favor, que vocês digam presente embaixo. Ô, galera ninja, todo mundo só esperando para dar enter. Vou esperar aqui mais uns 10, 15 segundos para todo mundo ter chance de assinar a presença. Ok? Podemos começar, queridos amigos? Então, vamos começar a nossa aula. Lembrando que na última aula a gente já conversou sobre o processo de formação das palavras. A gente disse, aliás, eu disse para vocês, que o processo de formação das palavras é a parte da gramática que se ocupa em observar como é que uma palavra foi construída e contar para as pessoas. Então, a gente está conversando sobre um dos dois processos mais importantes de formação das palavras, que é o de derivação. Depois vem a composição, que também é um processo super importante. Mas no momento nós estamos falando sobre derivação. Em um minuto e meio, eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora. Está todo mundo me acompanhando? O ritmo da minha fala, para o resumo que eu vou fazer até onde a gente tem que chegar, está tudo certo? Todo mundo está me entendendo bem? Ótimo. Então vamos para uma revisão bem rápida. Processo de derivação é aquele em que a gente vai criar palavras encaixando pedacinhos com significado ao radical da palavra primitiva. Espero que vocês se lembrem que esses pedacinhos com significado são chamados de afixos. E os afixos podem ser prefixos e sufixos. Vocês já viram que existe a derivação prefixal, lembra? Que é aquela em que eu pego uma palavra primitiva, acrescento a ela um prefixo, ou seja, um elemento que é fixado antes, e por essa fixação eu crio uma nova palavra. Exemplo, infeliz, antebraço, descontente, impuro, rever e anormal. Até aqui tudo bem? Quanto à nossa mini revisão, tudo certo? Posso tocar para frente? Ok. A gente viu ainda que existe um processo chamado, dentro de derivação, mas na modalidade de derivação sufixal. É aquele processo em que eu pego uma palavra primitiva e acrescento a ela um sufixo. Lembra que sufixo é aquele elemento que sucede o radical, por isso sufixo. Ele é o sucessor do radical, ele vem depois e é fixado depois. Portanto, sufixo. Igualdade, sorveteria, carteiro, delicadeza, velhice e casarão são exemplos de sufixos. E a gente tem nesses casos, tem exemplos de derivação sufixal, o sufixo é o que está em destaque, tá? E a gente tem aí derivação sufixal, que a gente já viu. A gente viu também a derivação prefixal e sufixal, que é aquele em que a gente coloca prefixo e sufixo ao mesmo tempo, podendo retirar, que a gente coloca prefixo e sufixo, não precisando ser ao mesmo tempo, tá? Lembra que a gente pode retirar um dos elementos e sempre o que sobra vai ser uma palavra que existe. Todo mundo está enxergando uma bolinha vermelha aí no slide? Todo mundo enxergando? Tá. Se eu tirar o des, sobra igualdade. A palavra igualdade existe? Existe. Eu tiro o dade, sobra o desigual. A palavra desigual existe? Existe. Então, a gente tem aqui um exemplo de derivação prefixal e sufixal. A mesma coisa acontece com a palavra infelizmente. A hora que eu tiro o prefixo, o que sobra é felizmente. A palavra felizmente existe? Existe? Existe. Vamos tirar o mente. A palavra infeliz existe? Existe. De um jeito ou de outro, a gente tem aqui uma situação em que eu tenho prefixo e sufixo nas palavras? Sim.
Eu tenho derivação prefixal e sufixal, porque eu posso retirá-los e colocá-los, que seja como for, a palavra que sobra existe. Próximo caso, nós temos ainda a derivação parasintética, que é aquela em que eu vou ter também prefixo e sufixo colocados no radical. Mas tem uma diferença. Aqui, se eu retirar ou o prefixo ou o sufixo, é possível que a palavra que sobre não existe em uma dessas duas situações. E se ela não existir, nós temos derivação parasintética e não derivação prefixal e sufixal. Vejam bem, tiro A, sobra joelhar. Joelhar existe? Não, não existe. Então já sei que eu tenho aqui derivação parasintética e não derivação prefixal e sufixal. Quem entendeu até aqui, coloque entendi, porque foi aqui que a nossa aula terminou no nosso último encontro. Entenderam as explicações? Ótimo. Então, vou continuar, tá? A partir de agora é assunto novo. Amigos, a gente vai conversar agora sobre derivação regressiva ou de verbal. A gente vai tirar a parte final da palavra primitiva e, em razão dessa redução, vai brotar uma nova palavra que normalmente indica ação. Esse caso é um pouquinho mais complexo, eu vou ilustrar essa complexidade nos exemplos. Deixa eu mandar o... Já mando já, querido. Já mando já, me dá só um minutinho aqui. Júlia, é o mesmo slide, tá? É exatamente igualzinho. Mas eu vou mandar daqui a pouquinho, só eu conseguir me encontrar aqui e fechar o raciocínio. Queridos, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou explicar. Professor, qual dos dois termos se utiliza mais? Sim, se é derivação regressiva ou de verbal, se usa mais a regressiva. Derivação regressiva é mais usada, tá? Mas se alguém quiser verificar quem é realmente que se aprofundou na matéria, não me surpreenderia aparecer derivação de verbal ou encontre a palavra de verbal. Bom, vamos aqui para ajuda e ajudar. Queridos, a palavra ajudar é um verbo, correto? A palavra ajuda, por acaso, é o nome dado à ação de ajudar alguém? Eu vou dar um exemplo e vou escrever aqui no chat o exemplo, tá? Eu vou colocar em letra maiúscula, mas por favor, não entendam como se eu estivesse gritando com vocês, não. É só para se destacar, tá bom? Se liga. Ajuda a países africanos. Chegou ontem. Obrigado, Isadora. A ajuda a países africanos chegou ontem. Estão vendo a palavra ajuda, que aí se encontra? Essa palavra ajuda, do exemplo que eu acabei de colocar, é a mesma palavra ajuda daqui, ó. Essa palavra ajuda, que é a mesma do exemplo, ajuda a país africano chegou ontem. Você acha que ela é um verbo ou você acha que ela é um substantivo? Verbo ou substantivo? Júlia, substantivo. Ok. Alguém mais? Ok. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém achou, Guilherme ou Tony? Tá, os dois. Alguém achou que é verbo?
Alguém, além do Guilherme, achou que é verbo, que cogitou a hipótese de seus dois? Não nesse caso. Vitor. A Letícia, confuso estou, falando como a Frozen. Não é? Não tem esse negócio da Frozen? Vamos lá. Nessa frase, não. Eu acho que depende do caso. É isso aí, Júlia. Depende do caso. Vamos lá. Se eu digo a ajuda a países africanos chegou, a palavra ajuda, nesse caso, tem por acaso o sentido de colaboração? Sim ou não? Quando você encontrar a palavra ajuda com o sentido de colaboração, ela não é verbo, ela é substantivo, com sentido de dar assistência, exatamente, Jonas. Então, quando você encontrar a palavra ajuda, sendo um nome dado à ação de ajudar, sendo equivalente à colaboração, esse ajuda é um substantivo. Tudo bem até aí? Todo mundo enxergou que a palavra ajuda do primeiro exemplo é um substantivo? Se alguém não enxergou, pode me falar, tá? Estou aqui para te explicar. Se todo mundo soubesse a matéria, não haveria necessidade de escola. Maria, ok. Maria, eu vou escrever aqui no chat duas frases com a palavra ajuda. Ela ajuda os amigos. Ponto. Maria, a palavra ajuda nesse caso é um verbo? Ela ajuda os amigos. Sim, é um verbo. Como é que eu sei que ela é um verbo? Eu sei que ela é um verbo porque ela está sendo conjugada. Eu ajudo, tu ajudas, ele ou ela ajuda, nós ajudamos, vós ajudais, eles ajudam. Ajuda aí é verbo, ok? Agora eu vou escrever o seguinte: a ajuda dela é valiosa. Essa palavra ajuda está sendo conjugada? Sim ou não? Não, não está sendo conjugada. A palavra ajuda, nesse caso, a ajuda dela é valiosa. É equivalente à colaboração? Quando a gente encontrar a palavra ajuda, por exemplo, sendo equivalente à colaboração, essa palavra é um substantivo. Maria entendeu agora por que a palavra ajuda é um substantivo? Diga entendi, por favor. Entendeu? Ótimo. Agora voltando ao primeiro slide, ao primeiro caso do slide, ajudar e ajuda. A palavra ajudar e a palavra ajuda são da mesma família, porque tem o mesmo radical? Sim ou não? Sim, são da mesma família porque tem o mesmo radical. Perfeito. Agora eu vou perguntar para você, qual delas é a palavra que nasceu primeiro? Quem que é a primitiva, ajudar ou ajuda? Deixa eu ver a pergunta da Júlia. Professor, no caso de viagem, viajar... Eita, peraí. Quem nasceu primeiro foi a palavra ajudar, já vou explicar. Só vou voltar aqui um pouquinho para ver a pergunta que a Júlia fez. Professor, no caso de viagem, viajar é o verbo e viagem é o substantivo, certo? Certo, Júlia. Exatamente, viagem com G é substantivo. Existe viagem com J? Existe. Viagem com J é verbo. Eu espero que vocês viajem para a Disney no ano que vem. Espero que vocês viajem, é o verbo viajar, o viagem, aí se escreve com J. Ok? Então, voltando para cá. Ajudar e ajuda são da mesma família? São da mesma família. Qual dessas duas palavras nasceu primeiro? Para eu chegar e dizer quem nasceu primeiro, quando eu encontro uma situação como essa, eu vou ter que olhar o substantivo, a palavra ajuda, que está aqui. Ó. Todo mundo está enxergando a palavra ajuda sendo circulada pela bolinha vermelha? Agora eu vou perguntar para a palavra ajuda. E falar, ajuda, você que é um substantivo, você indica ação ou você indica outra coisa que não seja ação? Daí a palavra ajuda vai olhar para mim e falar, Larrier, eu indico a ação de ajudar. Daí eu vou dizer para ela, ajuda.
Quando uma palavra é um substantivo, assim como você é, que ficou menor que um verbozinho, e que indicou ação, os gramáticos chamam você de substantivo, ajuda, de verbal. De verbal porque você é derivado de um verbo. Daí ajuda olha para mim e fala assim, Daí, mas por que eu sou derivado de um verbo? Eu falo, ajuda. Quando Deus fez as 10 classes gramaticais, ele fez o verbo e disse, verbo, quando o assunto for ação, você é o cara mais importante nessa parada. Então, você vai ser a palavra primitiva. E aí, Deus fez os substantivos e falou, olha, substantivos, você tem uma palavra super importante, você vai dar nome a um monte de coisa. Você vai dar nome, inclusive, a ações. Mas quando, substantivo, você dá nome para ação, quem vai ser primitiva é o verbo. E você, substantivo que indicação, vai ser uma palavra derivada do verbo. Por isso você vai ser um substantivo de verbal. O de é de derivado e verbal é de verbo. Então, quando eu tiver em dúvida sobre quem é que nasceu primeiro, se é o verbo ou se é o substantivo, e o substantivo for menorzinho e indicar a ação, quem nasceu primeiro foi o verbo. O substantivo é a palavra primitiva. Perdão, substantivo é a palavra derivada. Beleza? Verbo, você tornará o português difícil. Nada. Verbo é nosso amigo, Vitor. Maria, repito sim. Ajudar e ajuda. Vamos agora ser bem sucinto, tá? Ajudar e ajuda. Qual palavra nasceu primeiro? Eu vou olhar para a palavra ajuda e vou perguntar para ela: você é um substantivo? Palavra ajuda, você equivale a colaboração? A palavra ajuda me disse sim. Eu sou um substantivo que indica ação. Substantivo que indica ação, ele é um substantivo derivado do verbo. Ele é uma derivação regressiva e a gente tem aí a palavra ajuda sendo um substantivo de verbal. Ok? Então, se o substantivo menorzinho que o verbo indicar ação, ele veio ao mundo por um processo chamado derivação regressiva. Agora eu vou mostrar um caso contrário, tá? Deem uma olhada no chat, por favor, que eu vou escrever aí 2 palavrinhas. Plantar árvores é importante. Liga aí. Plantar árvores é importante. Agora eu digo, eu vi uma planta bonita. Todo mundo está vendo no chat aí as 2 frases que eu coloquei? Plantar árvores é importante. Eu vi uma planta bonita. Queridos, nós temos aí a palavra plantar e a palavra planta. Qual você acha que nasceu primeiro? É isso aí, Júlia. No primeiro caso é verbo, no segundo é substantivo. Então vamos analisar. Ó. Plantar árvores. Plantar e planta. São 2 palavras que têm o mesmo radical. São 2 palavras da mesma família, certo? Certo. Para eu dizer quem nasceu primeiro, eu vou ter que pegar o substantivo, que no caso é a palavra planta. E aí eu vou perguntar para ele, vou falar substantivo planta, você indica uma ação? Substantivo planta me diria o quê? Que indica uma ação, substantivo planta, que eu digo não é o verbo plantar, tá? Não é ele planta árvores, não, é a planta está verdinha. Essa palavra planta indica ação ou indica uma coisa? Ação ou outra coisa? Coisa. Tudo bem. Quando isso acontecer, de nós encontrarmos a palavra plantar e a palavra planta, em situações similares a essa, tá? Você perceber que o substantivo indica uma coisa e não uma ação, o substantivo vai ser a palavra primitiva. Substantivo, planta, palavra primitiva. Plantar, só existe a palavra plantar por causa da plantinha, por causa da planta. Então, plantar, palavra derivada, derivação sufixal, por conta do Rzinho ali, que foi agregada na palavra planta para transformá-la em verbo. Então, moral da história. Para eu dizer
se eu falar ele planta a planta, o primeiro planta é verbo, o segundo planta é substantivo. O planta substantivo, Gabriel, vai ser palavra primitiva, o planta do verbo plantar vai ser palavra derivada do verbo planta. Perdão, do substantivo planta. Gabriel, entendeu? Quando o substantivo não indica ação, ele é primitivo. Quando o substantivo indica ação, ele é derivado. Todo mundo acompanhou? A mesma coisa, mesmo processo vai acontecer. Queridos, eu acabei de dar o exemplo da palavra planta. O mesmo processo vai acontecer com as outras palavras que estão aqui. Beleza? Ah, sim, merece uma atenção especial a palavra ataque. Vamos olhar a palavra atacar. Atacar, verbo, certo? A palavra ataque. O ataque dos soldados aconteceu durante a madrugada, por exemplo. A palavra ataque aí, que não é verbo, é um nome dado à ação de atacar. O ataque dos soldados aconteceu durante a madrugada. A palavra ataque, ela é um substantivo que indica ação? Sim ou não? Vitor, deixa eu ver aqui, mas no caso de planta, substantivo indicação, logo ele é derivado, certo? Vitor, exatamente isso, certinho. Todo mundo concorda que a palavra ataque indica ação? Então, ataque é um substantivo que indica ação, certo? Certo. Daí, mas quando eu olho o verbo atacar e o substantivo ataque que indica ação, eu percebo que o ataque não ficou menor, eles ficaram do mesmo tamanho. São 6 letras nas duas palavras. Mesmo ficando do mesmo tamanho, eu posso considerar que a palavra ataque veio ao mundo, que ela foi criada pelo processo chamado de derivação regressiva. Eu vou te dizer que sim e vou explicar o porquê. O QU apareceu aí para poder fazer o mesmo som que o C fez na palavra atacar. Se o som do C se mantivesse na palavra ataque, ia ser A-T-A-C-E. Seria ataque com uma letra a menos. Então, o QU só apareceu aí para a gente poder deixar o mesmo som. Mas, a grosso modo, a palavra ataque seria menor se não fosse a preocupação com a manutenção do som. Exatamente isso, Urano, exatamente isso, Guilherme. E entenderam que a palavra ataque é um substantivo que indicou ação? Sim ou não? Se a palavra ataque é um substantivo que indica ação, ela é derivada do verbo atacar. E essa derivação, a quantidade de letras ficaria menor se o C pudesse aparecer com um som de QU aí. Seria um som de QU não, perdão, com som de K. Então seria ataque. Seria uma letra a menos, a derivação seria regressiva. E é regressiva. Isso chamado. Não salvei, mas vou salvar agora aqui, ó. Queridos amigos, as considerações finais aqui. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pela aula de hoje. Foi um enorme prazer ficar com vocês, brincar com vocês. Espero que a gente se veja muito em breve. Tá bom? Queridos, um grande abraço e fiquem com Deus.